Olá, este é Humanamente Possível. É um prazer estar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a este nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre comunicação consciente, um tema fundamental para todos, em qualquer estágio da vida ou da carreira. Mas antes eu também quero te fazer um convite para se inscrever no nosso canal e acompanhar a gente por aqui. Hoje eu recebo duas profissionais de muito valor e muito peso. Eu chego a estar nervoso porque nós vamos fazer um trabalho com duas pessoas ao mesmo tempo. E o tema é um tema que vai nos puxar bastante da nossa habilidade de saber se comunicar. Eu tenho aqui comigo a Marisa Barbara e a Mara Belal, duas profissionais que atuam juntos no setor há quase 20 anos e que, portanto, têm muito a nos ensinar. Eu peço a vocês, Marisa e Mara, que se apresentem rapidamente para que a gente evolua aqui para a nossa conversa. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Leonel. É um prazer estar aqui no Humanamente Possível. Como você falou, a minha formação é uma formação em sistemas de informação, numa época que tecnologia também estava causando muito com a vinda dos microcomputadores. E falar de sistemas nas informações, nas corporações, é muito interessante, porque eu já trabalhava muito com comunicação e não sabia. As pessoas se comunicavam muito mal, desde o chão de fábrica até o presidente da empresa, não sabiam o que acontecia, não sabia como os sistemas funcionavam, como as informações se conectavam, e muitas vezes eu vinha como facilitadora, imagina, para construir processos. Tive a oportunidade também de ser executiva na área administrativa financeira, muito jovem. Fui consultora de empresas para planejamento estratégico, reorganização de estruturas, processos de fusões e aquisições para avaliar culturas de empresa. Olha como a comunicação ela vai permeando tudo isso. E aí, na nossa primeira formação em neurociência social, encontrei com Mara e deu uma liga imediata. E aí não separamos mais, né? Estamos nessa parceria desde então. Esse desde então são 17 anos, mais ou menos. Mais ou menos 17 anos. Qualquer Mara. dia a gente vai ter que fazer as contas Vai ter que fazer as direitinho. contas direitas. Eu venho da área da saúde, eu fiz fonoaudiologia, dentro da fono, a minha especialização sempre foi voz humana, falar em público, que é um gancho direto para o trabalho com os executivos. E no meio dessa trajetória ficou muito claro para mim que além dos distúrbios da comunicação humana, que era meu foco original na área da saúde, existia uma área onde a minha formação em fonoaudiologia me permitiria compreender melhor e levar um pouco de saúde na comunicação para as organizações, uma comunicação que deixaria um ambiente menos tóxico. Minha via de entrada foi a indústria farmacêutica, as farmas, óbvio. A fusão na década de 1980, eu já sou jovem há muito tempo, então fusão de cultura, organização, comunicação, e dali para ampliar para todos os outros cenários, as outras indústrias. E hoje ainda tenho um trabalho na área de voz humana, na fonoaudiologia, que é um trabalho que eu gosto demais. Coordeno 2 pós-graduações na área e faço esse trabalho com empresas e com indivíduos para o desenvolvimento da comunicação e liderança com a Marisa, há quase 17 anos, mais ou menos. Muito bem, muito bem. Muito obrigado por se apresentarem. É impossível não se comunicar, né? Esse parece ser um axioma muito forte do setor que vocês adotam e que vocês gostam de falar. Eu queria explorar um pouco mais isso para que a gente entre melhor no assunto. Mesmo no silêncio a gente se comunica. Sim, não é possível não se comunicar. A comunicação não tem oposto, como vida, morte, em pé, deitado, branco, preto. Eu me comunico quando eu falo e quando eu calo. Existe uma maior chance de eu transmitir melhor a mensagem quando eu falo, se eu escolho se eu escolho as palavras, o tom de voz, mas muitas vezes uma virada de olho, uma bufada, já foi uma comunicação certeira. Então, nós enviamos informação
100% do tempo. E a maior parte das vezes as pessoas não têm a consciência disso e por essa razão nós chamamos a metodologia que nós trabalhamos de comunicação consciente. O que eu comunico quando eu me comunico. E a jornada é levar a pessoa a compreender o impacto não somente do conteúdo de sua comunicação, mas também da forma, de tudo que é o verbal e o não verbal. Muito bem. Marisa, quer complementar alguma coisa? É só da mesma forma que a Mara falou que às vezes uma virada de olho já passa uma mensagem suficiente, mas se você fala também com as pausas corretas, com o tom de voz, conhecendo-se, o que impacta na comunicação para você, porque você pode imediatamente ter uma reação e passar uma mensagem, sem desejar passar aquela mensagem, simplesmente por ser uma reação. Olha a minha responsabilidade aqui, hein? Olha a minha responsabilidade. Ótima. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tem um livro sensacional que se chama Comunicação Consciente. O que comunico quando me comunico? É o livro de vocês. Sim. Eu tive o prazer de ler, fiz todos os testes, inclusive. Que bom. Apliquei, Que bom. aprendi bastante e eu queria usá-lo. Eu recomendo muito, inclusive, e eu queria usá-lo para desenvolver aqui alguns tópicos. Me chamou muita atenção logo no começo do livro e logo na largada, digamos assim, me chamou muita atenção sobre a motivação da comunicação. Sim. Né? É sobre o SCARF, que eu vou pedir para que vocês expliquem melhor. E a partir daqui a gente vai desenvolvendo melhor o assunto, mas me chamou bastante atenção isso. O que significa, de fato, essa motivação na comunicação? O SCARF é um modelo motivacional e de comunicação que foi desenvolvido pelo nosso mentor, David Rock, que criou um instituto de neurociência social voltado para a liderança. Ele juntou diversos estudos de neurocientistas e psicólogos sociais para verificar. O objetivo principal dele era entender por que algumas organizações, as pessoas tinham uma performance melhor em situações complexas e outras organizações, muitas vezes na mesma organização, outros times não performavam também, em mesmos cenários. E ele foi buscar o que de fato impactava e ele chegou nessas 5 que ele chama de domínios e que na verdade são necessidades humanas. Todos nós automaticamente buscamos no ambiente 5 coisas, 5 necessidades, e a neurociência ele mostra, assim, os estudos, né? Ele juntou esse grupo de neurocientistas para chegar nesses 5 domínios, quebrando a pirâmide de Maslow, onde a pirâmide de Maslow mostrava que a necessidade de relação humana, de aprovação social, estava no meio da pirâmide. E, na verdade, está na base, junto com a alimentação, junto com o abrigo, é uma proteção. Nós estamos falando da necessidade de reconhecimento, que é o status. Então, reconhecimento, o nível de importância, o quanto que nos grupos que eu participo eu me sinto valorizado e importante. Nós estamos falando da necessidade de previsibilidade, que é a certeza, que ele chama de certeza. E a gente fala que depois da pandemia ele teria chamado isso de clareza e não certeza, porque certeza a gente não vai ter mais nenhuma. O cérebro constantemente está buscando previsibilidade, comparando a informação atual com a informação vivida para encontrar um padrão. Aí a gente começa a fazer conexão com comunicação, porque a gente supõe o tempo inteiro e nem sempre a suposição é correta. Nós estamos buscando também a autonomia. A autonomia é posso fazer escolhas de como fazer, pelo menos, as coisas. Quando eu faço escolhas, eu tenho mais controle sobre os resultados. Eu pertenço, a necessidade de pertencimento é a relação, eu pertenço a grupos. Senso de pertencer. Senso de pertencer é uma necessidade humana, básica. Claro. E imediatamente, se você falar alguma coisa que eu não concordo, eu posso fazer imediatamente uma avaliação moral e você já não faz parte do meu grupo. É automático isso para o cérebro. E não menos importante, extremamente importante, a necessidade de fairness, que é a equidade.
não é nem igualdade. E essa necessidade é uma necessidade de avaliação muito particular, porque cada um faz uma avaliação daquilo que é justo ou não, que é fair ou não, de uma maneira, baseado nas suas próprias experiências. E aí está o SCARF. E, Mário, a gente tem uma frase, né, que a gente fala do SCARF. Scarf na veia. Scarf na veia. Porque como são necessidades sociais, né, o acróstico, ele é muito claro, eu preciso de ter meu status reconhecido, que é o S, eu preciso ter clareza da situação, que é o C, eu preciso ter um senso de escolha, que é a autonomia, eu preciso me sentir parte do grupo, que é relação, e eu preciso entender que a troca é justa, que é o fairness, que é o F do SCARF. Quando essas necessidades são respeitadas, nós entramos em modo de aproximação. E nesse modo de aproximação, nós colaboramos, nós somos criativos, vêm ideias novas, eu fico feliz de estar naquele grupo, vejo muitas possibilidades. Por outro lado, quando o meu status não é respeitado, as pessoas não valorizam o meu trabalho, quando eu tenho um briefing que não é claro, eu acho que eu tenho que fazer uma coisa, aparece outra. Quando alguém me microgerencia, eu não tenho autonomia para nada, tem sempre alguém atrás de mim microgerenciando. Quando eu sou excluída de um grupo, de um processo, de um projeto, e quando a troca não é justa, quando a empresa é injusta comigo, eu entro em modo de afastamento. Isso serve para qualquer relação de comunidade. Você pode Qualquer ter empresa e relação. consumidor, né? Que muitas vezes. Família. Tem Família, Família, claro. amigos. Tem uma mudança no cérebro dos químicos produzidos pelo cérebro. E isso interfere na energia. Por isso a questão. Nós estamos em modo de aproximação, de Exato. afastamento. Exatamente. E aí, por isso que impacta na performance das pessoas. As pessoas numa empresa, e a gente fala muito, hoje em dia se fala muito de burnout, né? A gente vê muitas empresas em situações da pressão que as pessoas têm, nas incertezas, nas brigas, às vezes internas, ambientes tóxicos, várias coisas relacionadas a isso. Se as organizações souberem disso e souberem que isso prejudica a performance das pessoas e a maneira como as pessoas se relacionam por meio da comunicação, a gente dá uma virada de comportamento humano total. Sim. As empresas passam a usar isso como uma linguagem interna para favorecer a aproximação. Quando a gente fala em aproximação e afastamento, são os sistemas cerebrais. Em qual sistema que eu vou estar? É um sistema que eu tenho que me defender, como a Mara falou, eu não vou colaborar, eu não vou ter ideias porque eu só vou olhar para o passado, do presente para o passado, vou procurar me proteger. Então, eu me fecho numa redoma ou com algumas pessoas contra outras pessoas, no mesmo ambiente, para alcançar os mesmos resultados. Sabe? Quer dizer, faz todo sentido, olhando para isso, pensar que a comunicação tem muito a ver com o interlocutor. Total. Se você quer ter sucesso na comunicação, vale prestar bastante atenção em quem é o interlocutor, para quem você está falando ou se comunicando. E aí vocês aconselham bastante que se faça um equilíbrio entre mensagem e interlocutor. Sim. Explica um pouco isso, por favor. Nós consideramos que o foco na comunicação ele tem que ser duplo. Muitas vezes a pessoa vem de uma área extremamente técnica, como a engenharia, por exemplo, ou no mercado financeiro e advocacia, e a comunicação é profundamente técnica e ela não é certeira. Para eu ter uma comunicação que tenha muito mais chance de tocar o outro e de realmente eu fazer uma troca justa, eu preciso ter foco no interlocutor e ter foco na mensagem. Também, se eu só tiver foco no interlocutor, eu vou ficar devendo a mensagem em si. Então, eu preciso focar nas duas coisas. E usar o SCARF para conhecer o interlocutor. Total. Sempre lembrando que todos os seres humanos têm essas 5 necessidades. E quando nós desenvolvemos o nosso modelo de comunicação, que é o AEC, que é a Arquitetura Estrutural da Comunicação, a gente pensa, eu tenho um objetivo na comunicação, uma forma de passar esse objetivo, quem é o meu destinatário, o meu contexto, o que ele quer ouvir
mas muitas vezes o que ele precisa ouvir, que não é o que ele quer ouvir, mas eu só conseguirei dizer o que ele precisa ouvir e ele realmente me escutar se eu fizer o foco duplo. Mensagem interlocutor. Um terceiro elemento que é a mensagem verbal e não verbal, e essas 3 coisas, objetivo e eixo condutor, destinatário e contexto, mensagem verbal e não verbal, se sustentam na comunicação se eu tiver um processo de escuta bem desenvolvida. A escuta ela é estruturante na comunicação. E muitas vezes dói para aprender, né? Eu estou lembrando de mim, tá? É. Vou dar um testemunho pessoal aqui. Eu lembro, todos Exato. nós. eu era diretor comercial da Losango, isso Sim. na época era a maior financeira do Brasil, estamos falando aqui de 25 anos atrás, mais ou menos. E eu tinha um chefe maravilhoso, com quem eu me dei muito bem e adoro, que é o Conrado, mas o Conrado é uma pessoa muito, muito, muito engenheiro. Engenheiro na veia. Sim. E aí eu era o comercial e ia levar para ele. Lá do Eu ia Manfeto. na empolgação e eu quebrava a minha cara. Ainda tinha um colega, o Elcio Santos, que é maravilhoso também. O Elcio era o meu pai, ele era responsável pela área de crédito e eu querendo vender. E toda vez que eu ia conversar, eu ia empolgado e o Elcio vinha com uma planilha e o Conrado não me deixava fazer as coisas. Até que eu fui aprendendo que eu tinha que chegar para o Conrado com um balanço também. Eu fui e as coisas foram melhorando, porque aí eu passei a entender, e eu acho que vale para todo mundo isso, Sim. que comunicação não é o que você diz, é o que o outro escuta, né? É. Então é que você tem que entender quem é essa outra pessoa, Exato. Mas se adaptar a cada pessoa. outro dia um engenheiro nos falou uma coisa tão interessante, porque nós duas rejeitamos o termo soft skills para comunicação, porque não tem nada de soft, né? Se falha de comunicação vai demitir você ou vai promover você, isso aqui não é soft, isso é hard, tá? E então nós gostamos de chamar essential skill. Comunicação é uma habilidade essencial que eu preciso desenvolver. E aí esse engenheiro virou e falou assim, olha, soft é você fazer uma planilha, você se comunicar numa situação difícil, numa negociação com pessoas que têm tradições acadêmicas diferentes ou funções diferentes numa empresa. Isso é hard. Soft é fazer planilha. Nós morremos de rir, né? Mas é isso mesmo. A gente tem a tendência de... A sua descrição foi maravilhosa, né? Você contar agora. Porque a gente vem com toda a empolgação achando que o outro está enxergando exatamente a mesma coisa que a gente. Mas quando a gente conhece o nosso interlocutor, que é um dos nossos elementos do modelo AEC, eu passo a saber, eu avalio o que é valor para aquela pessoa. A pessoa só vai... a gente chama a atenção de uma pessoa para querer nos escutar quando a gente traz alguma coisa que é relevante e útil para a pessoa. Claro. Sim. Se não tem relevância e utilidade, a pessoa não vai fazer um esforço cognitivo para compreender o que você tem a falar e aí a gente passa desapercebido. Ou senão a gente entra no que a gente está vendo no mundo, que é a polarização. Ou na superficialidade Na total. superficialidade Existe total. polarização, né? Quase não. Não. Quase nada. Mas assim, olha, lendo o livro de vocês, eu me lembrei dessa situação minha, porque a gente fala muito aqui sobre reagir e compreender. Mas até antes que eu passe aqui, eu preciso dizer, Conrado, eu adoro você, aprendi muito com você. Elcio, você é meu amigo de coração, eu devo muito a vocês mesmo e adoro vocês dois. Né? Desculpe eu usar o nome de vocês, vocês são maravilhosos. Agora, vamos falar aqui sobre reação e compreensão. Que tem, aí é o lado da escuta, o que é que eu escuto compreendendo, eu escuto reagindo. E também tem, claro, tudo a ver com o SCARF. Quando qualquer coisa me ameaça, a tendência para manter a minha sobrevivência é reagir, é bateu, levou. É aquela hora que a gente fala assim, eu não sei o que deu em mim. No passado eram os cinzeiros que voavam nas reuniões. Hoje é celular, copo de água, porque não tem mais cinzeiro nas reuniões. Mas a reação, ela está muito relacionada a eu sentir que os meus elementos do SCARF, as minhas necessidades, não estão sendo respeitadas. Então, reação é estímulo, resposta. Não passa pela consciência. Tanto que, na maior parte das nossas reações, a gente fala assim, eu não sei o que deu em mim. Não sabe mesmo, porque não acessou a consciência.
por outro lado, quando o estímulo passa a ser uma informação, não é só um estímulo, não é o bateu, levou. Essa informação, eu tenho a consciência, eu processo, eu decido o que eu vou fazer e eu vou responder. Só que a distância entre o estímulo e a reação é meio segundo, e entre a informação e a resposta também é meio segundo. Mas nesse segundo modo de operar o cérebro, que o cérebro opera, eu tenho 0,2, que é o que a gente carinhosamente chama de tecla pausa, que é a hora que eu quero. Eu me seguro, viro e falo assim: não entendi, você pode repetir? Que é para Respire. você É. respirar e responder e não reagir. Então, são 2 modos de operação, só que quanto mais cansado eu estiver, estressado, sobrecarregado, com metas irrealistas, com cobrança de tudo quanto é lado, a maior chance minha é de reagir e não de responder. Acho que todo mundo já passou por isso. Todo mundo já teve sua reação indevida. Eu já fiz cada coisa. Olha. É interessante porque, assim, outro dia a gente estava numa aula e um advogado falou assim: mas eu não me sinto ameaçado com isso. Eu falei assim: a palavra ameaça é usada pela neurociência e pela psicologia social. Por que que se usa ameaça? Porque o cérebro, ele vê se um animal te ataca ou se uma pessoa discorda de você, a área do cérebro ativada é exatamente a mesma. Por isso que é uma reação de ameaça, porque toda a energia do cérebro, ela sai da área da capacidade cognitiva e ela vai para aquilo que a gente tem que vai nos dar mais força, como se fala, atacar, fugir, congelar. Não tem diferença. Por isso que quando a Mara fala, né, a questão da tecla pause, se a gente tem essa capacidade cognitiva de fazer isso, porque é uma região desse sistema que faz todas essas funções muito mais executivas do que as reações automáticas, a gente fala ameaça pela similaridade que se tem com uma reação mais forte. Aí eu, até explicando para ele, falei o seguinte: só o fato de você começar a pensar como é que você vai responder para uma pessoa com quem você não concorda, o seu cérebro já começa a vem uma vozinha interna, que a gente chama, a mente narrativa. Eu gosto de chamar, nós chamamos de anjinho e diabinho. Sim. Então, aquilo lá já é um ruído de comunicação. Sim. Você fecha os seus canais de comunicação, você não está mais escutando a pessoa, você está ouvindo, mas você não está processando conscientemente. Você já está elaborando como é que você vai responder para a pessoa. Nós aprendemos desde cedo a responder. Na escola, para os pais, professores, cuidadores. Chegamos no mundo das organizações, queremos responder e mostrar que a gente sabe fazer as coisas. Mas escutar com consciência é algo que cada vez mais a gente tem que fazer um esforço maior para poder escutar. E escutar com consciência não significa não fazer nada. O que a gente costuma falar, e isso é fato, o diálogo começa com a escuta. Sim. Sem dúvida. E é escutar para compreender e não para responder. Aqui no trabalho de vocês tem uma coisa muito bacana, porque todo mundo pode evoluir em Com comunicação. certeza. Com certeza. Não existe algo impossível. Ou aquelas pessoas que falam assim: eu não sei falar em público, eu não sei me comunicar, eu não gosto de interagir. Isso parece que essa pessoa não tem como evoluir. A primeira coisa, além da escuta, a primeira coisa é a escuta, eu concordo 100%, e uma das formas de você melhorar essa escuta é através da empatia, ou talvez a forma principal, não sei. Sim, A escuta e a escuta e empatia, a empatia elas estão juntas, elas andam de mãos dadas. A gente não vai ter a empatia da forma correta de se aplicar nas organizações, se a gente não escutar para compreender. Porque quando a gente fala sobre empatia, as pessoas pensam na empatia mais natural, que é a empatia emocional, é eu sentir o que você sente,
Isso crianças, bebezinhos de 6 meses já demonstram essa empatia. Vocês definem 3 formas de 3 empatia. formas de empatia. Vamos explorar. Então, a empatia emocional é essa mais natural. Ela é Contágio. contágio, a gente reage. São áreas do sistema emocional que são ativadas quando a gente tem a empatia emocional. Quando a gente vê um filme, Sim. né, e reage no filme chorando, ou rindo, ou torcendo pelo protagonista, aí a gente tem a preocupação empática, que é fantástica. Essa é a única que gera ação. Projetos sociais, religiosos, Campanha do agasalho. campanha do agasalho, Fome. dentro de uma empresa, Ah. alguém que se coloca para fazer uma mentoria para alguém de uma área completamente diferente, sem ganhar nada. Programa de voluntariado. Tudo isso é preocupação empática. E aí nós temos. Essa área da preocupação empática tem várias regiões do cérebro que são ativadas, tanto da área emocional quanto da área do Racional. racional, que a gente tem que definir ações. E aí tem a empatia cognitiva, que é a empatia da teoria da mente. Eu me coloco no lugar do outro, procurando enxergar o que o outro está enxergando, não obrigatoriamente concordando com o outro. Não preciso concordar, preciso ver o ponto de vista, a chamada tomada de perspectiva. Mas aí que a gente junta com a comunicação, porque essa fica muito mais forte quando a gente vai buscar a perspectiva do outro, perguntando, que é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer. Eu estou falando que a gente está aprendendo porque agora com as inteligências artificiais a gente tem que fazer o prompt correto, né? Uhum. Claro. Muito antes disso, a gente já falava que a gente tem que aprender a fazer boas perguntas. E não obrigatoriamente eu preciso concordar, mas se eu estou numa situação de tomada de decisão em conjunto, Sim. eu preciso perguntar, eu preciso escutar, eu preciso esclarecer. E a partir daí a gente vai gerando diálogo, tirando as melhores coisas do meu interlocutor e as minhas, nós vamos gerar uma ação para chegarmos no resultado desejado. Então, a ação é a tomada de decisão. Quando a gente encontrar o resultado desejado, nós vamos ficar contentes juntos. Então, veja que a ordem do uso das empatias é uma ordem contrária à natureza humana. A gente tem que fazer esforço para escutar, para compreender junto com a empatia cognitiva. Não é bem o contrário da natureza humana, é o contrário do desenvolvimento. Bem corrigido, exato. Do desenvolvimento, porque humano. a gente nasce de fábrica com a empatia do contágio, né? Um bebê chora, outro chora, chora, chora. A gente desenvolve preocupação empática, o quê? 1 ano e meio, 1 ano e meio, já 8 meses. 85% das crianças com 1 ano e meio já demonstram que querem ajudar. Nós somos seres colaborativos por natureza. E graças a isso é que nós sobrevivemos, né? Solicitude é da natureza humana, Sim. né? E a terceira empatia, que é essa racional cognitiva, a gente desenvolve quando a gente tem pessoas diferentes da gente. E como Eu e o Conrado. exato, seu Conrado. Mas o Leonel, também. Leonel, é isso mesmo. O ambiente do trabalho é um ambiente mais rico, principalmente para nossa geração, porque hoje nossos filhos, ou netos, ou sobrinhos, eles já estão em escolas com ambientes diversos, eles já frequentam a diversidade. Nós não tivemos isso em nossa vida. Muito mais. Nós não tivemos, nós éramos muito nichados. Claro. Agora, então, explorando isso, 2 Sim. pontos. Explorando a diversidade, porque essa diversidade ela é que faz, de fato, o mundo andar. Com certeza. A primeira coisa que me parece fundamental, inclusive para a empatia, para você ser mais empático, é você trabalhar fortemente para eliminar preconceitos. Sim. Porque se você estabelece um preconceito, você Sim. não consegue... Sim. reduz muito sua capacidade de olhar pelos olhos dos outros. Mas o preconceito ele é muito debaixo do tapete. É uma comunicação sempre escondida ou travada. Sim. Eu tenho uma diferença entre preconceito e viés inconsciente. Por favor. O preconceito, por mais que a pessoa não queira assumir, ela no fundo sabe que ela tem. O problema é o viés inconsciente, porque a gente não percebe o nosso próprio viés. E tem vários estudos de vieses. Sim. O próprio professor Daniel Kahneman, ele prêmio Nobel
naquele livro Rápido, Devagar, Duas Formas de Pensar, ele fez o estudo do funcionamento do cérebro como psicólogo social, atrelado à economia, para destacar exatamente os vieses nas tomadas de decisões. E o viés inconsciente, você só ameniza o efeito em grupo, porque você não enxerga o seu e você pode enxergar o do outro. E aí que entra a comunicação, porque é explorando o pensamento das pessoas, explicitando o pensamento das pessoas, alinhando as expectativas e trabalhando com o SCAF, é que a gente consegue fazer um diálogo melhor com veja a amarração que a gente fez disso tudo com a nossa metodologia de comunicação consciente. Uhum. Então, se comunicando melhor, a gente consegue enxergar melhor o que está por trás disso que você falou, das tomadas de decisão. Agora, o preconceito é um grande ruído, né? Uhum. Porque se eu tenho um preconceito, eu a priori já tenho um julgamento sobre a pessoa, a situação em específico, eu não vou nem ter a empatia real, que é a curiosidade de querer entender o que aquela pessoa vê. Às vezes a pessoa fala, não, eu não sou empática porque eu não concordo. Mas ninguém falou que empatia é para concordar com o outro, é para validar que o outro pode ter aquela posição. Então, empatia não prevê a priori concordância, mas prevê validação que você tem uma posição diferente da minha. Né? Um diferente ponto de vista é só a vista de um diferente ponto. Então, o que nós entendemos é que o preconceito ele é um grande ruído. A consciência do preconceito ajuda a lidar com ele, a curiosidade de conversar com pessoas diversas, que hoje o nosso mundo nos traz muito mais facilmente do que 40 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás, é uma beleza. Porque a hora que eu converso com a diversidade, com pessoas que são diferentes de mim, eu não posso usar o sistema automático, porque eu não entendo. Se eu quero entender essas pessoas, eu vou fazer uma verdadeira ginástica na mente, é um atletismo mental, eu vou acionar várias áreas do cérebro. Uhum. E com isso, Leonel, eu mantenho o meu cérebro mais jovem. Opa, eu sou fã das relações Geracionais. geracionais. Maravilhoso. Então, a escuta da diversidade, ela é neuroprotetora. Ela ajuda o cérebro a combater a deterioração natural da idade. Você na conversa maravilhosa que nós tivemos antes de estarmos aqui, nessa interlocução privilegiada, nós ficamos muito surpresos com a sua carreira e da sua decisão de maturidade de querer contribuir num fórum diferente daquele que você tinha feito a carreira. Isso é a busca da diversidade. Com isso, seu cérebro fica mais jovem, com certeza. E eu quero destacar uma outra coisa que o Leonel faz, que é o que a gente recomenda muito para as pessoas no uso da empatia. A gente tem que ter uma humildade intelectual e buscar a perspectiva do outro, que é o que você faz hoje. Olha a riqueza com quem você já conversou, da forma como você sabe que você tem que você pode colaborar com o desenvolvimento das pessoas. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala de diversidade de pensamento. Sim. Olha, eu agradeço muito esse fórum aqui, inclusive, é para levar pessoas como vocês para qualquer pessoa que Sim. tenha capacidade de alcançar a internet. E hoje, graças a Deus, praticamente todos têm, né? Porque a gente precisa disseminar mesmo pontos de vista diferentes e dar oportunidade às pessoas de aprender onde quer que estejam. Pessoas como vocês têm notório saber, têm portas abertas normalmente em grandes organizações ou no mundo acadêmico. E aqui o nosso propósito é que isso seja disseminado para qualquer um que tenha curiosidade de se desenvolver. Então eu agradeço, mas eu vou voltar para vocês porque o tema são vocês, não sou eu, tá bom? Então agradeço de coração. Já fizemos aqui a propaganda. Exato, o Só estamos exemplo. aproveitando a oportunidade, porque a oportunidade está aqui à mesa, a oportunidade está à mesa. Você não está falando para a sua geração, você está democratizando um conhecimento, compartilhando uma experiência, que é a melhor forma da gente ter uma sociedade mais justa, mais digna. Claro. Pelo amor de Deus. Muito bem. Polarização. Só para a gente polarizar um pouco. Polarizar. Né?
o quanto isso atrapalha? Em onde é que mais dói? Marisa adora falar de polarização. Força, Marisa. Passa para a próxima, né, Mara? Marisa adora falar de polarização. Marisa, por favor. É que polarização, claro, que atrapalha a partir do momento que as pessoas se veem como inimigas. E aí entra uma questão da natureza humana de buscar poder. Então, nós temos várias situações, não só da atualidade, mas do passado também. A liderança pode ser boa, que é o que nós trabalhamos para ser, mas pode ser ruim. Liderança é todo mundo que influencia. E a boa liderança é aquela que busca as relações, por mais diversa que seja, para alinhar com foco em resultados. Então, quando a gente fala de polarização, existem diversos estudos que nós somos muito praticantes e buscamos a neurociência e a psicologia social para alimentar a nossa metodologia de comunicação. Então, os estudos foram muito ampliados em 2016 nos Estados Unidos, com as universidades americanas, trabalhando com a questão da política, democratas e republicanos. A gente vê isso muito até hoje, naquela época era Trump e Hillary, e eles começaram a ver essas divergências, tiveram muitos estudos a partir da pandemia, pessoas que não queriam tomar a vacina. Então, a polarização parte do princípio que, assim, eu tenho que alimentar o meu grupo contra o outro grupo. Nós versus eles. Muitas vezes, dentro do seu próprio grupo, a primeira coisa que você vai olhar é a sobrevivência. Então, você vai olhar para o eu. Então, às vezes, dentro do próprio grupo, você pode falar assim, opa, esse grupo aqui estou divergindo aqui. E aí a questão é que as lideranças têm que construir, e grandes líderes são grandes empreendedores de identidade compartilhada. Adorei. Adorei porque eu sempre falo que o grande líder é aquele que trabalha pelas semelhanças do seu grupo e não pelas diferenças. Exato. Tem muita gente que lidera dizendo esse é diferente, este é melhor, este é pior. E com grupos diversos. Claro, quer dizer, tem um grupo diverso. Com um propósito comum. Isso, quer dizer, você tem a clareza, e a clareza ela vai ser feita por meio da comunicação, explorando diversos pontos de vistas, com foco no objetivo, no propósito comum, no objetivo comum, e criando essa identidade compartilhada, porque mesmo nas divergências, os estudos mostram que democratas e republicanos têm pontos comuns e quando trabalham juntos, trabalham muito melhor. Sim. Sem dúvida. Mas aí o que muda é a disputa pelo poder, e é isso que acaba pensando em si próprio, na maioria das vezes. E não no bem comum. Não no bem comum. Né? Não sei se vocês já viram, tem um livro do Arthur Brooks, é um autor, recentemente ele lançou um livro chamado A Segunda Montanha, sobre a segunda fase de vida, mas ele tem um livro que se chama Ame Seus Inimigos. E ele é baseado no que vocês estão falando, o livro, inclusive com muito estudo do cenário político americano em 2016. Isso. Sim. Né? E é muito por aí, e ressaltando tudo que vocês estão falando. Então, eu recomendo. E é base dos estudos de identidade social, que é um estudo que vem da psicologia. Muito bem. Persuasão. Eu não ia perder essa aqui para a gente... Vai dar uma liga enorme com isso que a gente acabou de falar, né, irmão? Mais de 80% da nossa comunicação no dia a dia é sobre persuadir o outro. Conversei até do horário da reunião, de onde vamos almoçar, do que vamos pedir. Tentar diferenciar. Tentar diferenciar e etc. Persuasão é convencer educadamente, com elegância, com empatia. Às vezes o brasileiro fala assim, não, persuadir é goela abaixo. Não é goela de... Convencer, que é vencer conjuntamente. A pessoa fala, não, convencer é comando e controle, convence que é fulano que mandou. Não, nada disso. É o aspecto... A persuasão, ela é uma atitude de influência.
E influência é essa força, entre aspas, invisível, que uma pessoa tem sobre outra ou sobre outras. Se a gente for pensar na origem da palavra influência, era a influência dos astros, do sol, da lua, na tábua das marés e na colheita. Logo em seguida, pensou-se nessas forças estranhas que influenciam as pessoas. Aí alguém resolveu falar sobre horóscopos, como as forças de influência. Mas a influência vem exatamente disso. Coisas maiores que influenciam outras coisas. E quando nós pensamos no que nos ajuda a influenciar o outro, do momento que mais de 80% das nossas conversas são sobre a influência, geralmente nós pensamos no aspecto cognitivo. Quais são os dados, os fatos, os argumentos, mas isso não é suficiente. O que você fazia com o Conrado, Nini? Não era suficiente para você influenciar Até que o chega a Conrado. emoção. Até que chega a emoção. Então, além desses aspectos cognitivos, eu tenho que ter os aspectos afetivos, né? O humor das pessoas, os sentimentos que estão relacionados àquela questão de influência. Aquele que toca o outro. O que Ah, toca, que que toca. pode ser diferente do que toca você. Claro. E o terceiro aspecto é o aspecto social. Quem são essas pessoas? Quais suas crenças e quais os seus valores? O comercial tem uma crença e um valor diferente Ainda bem. da engenharia, diferente. Claro, ainda bem, porque é essa diferença que constrói o mundo. E é exatamente um grupo de diferentes com o mesmo propósito que faz a excelência de uma organização qualquer. Então, persuadir pressupõe conteúdo, pressupõe forma, pressupõe a emoção que está relacionada e quem são essas pessoas, o que elas acreditam e quais são os seus valores, senão não vai dar certo. Olha, é uma pena que tudo tem sua hora. Faz parte. Antes de partir para finalmente, eu vou reiterar. Né? Obrigada, É, Daniel. é preciso ler. Este livro é preciso ler. Né? Eu acho que todo mundo deveria trabalhar e fazer seus testes e se descobrir aqui de alguma forma e, a partir daí, trabalhar para melhorar. Partindo para o finalmente, olhando hoje, tem uma turma começando a vida de onde vocês começaram. Sim. Algum tempo atrás, não vou falar quanto tempo, algum pouco tempo atrás, eu adorei o que você falou, né? Você é jovem há bastante tempo, e tem gente começando a vida e buscando a oportunidade, os caminhos que vocês trilharam. Que conselhos, o que é que você daria para alguém que te procurasse hoje com 20 anos e falasse, eu quero fazer o que você fez, como é que faz? Eu diria para a pessoa começar a pensar sobre sua própria comunicação, porque a minha entrada na comunicação foi pelos distúrbios da comunicação humana. Então, pelos problemas de voz, de gagueira, de linguagem, etc., que é a área da fonoaudiologia. E eu levei muito tempo para entender que eu precisava ter a consciência da minha própria comunicação, de qual era o impacto que eu causava no outro. Então, o conselho é, se você se observasse, se comunicando na empresa, com familiares, com amigos, você teria orgulho da sua comunicação? O que você comunica quando se comunica? Principalmente para entender se a sua intenção ela é percebida de modo positivo para o outro e se realmente existe uma troca justa. Então, autoconhecimento, autoanálise é tudo. Opa! Eu vou aprofundar, vou dentro da comunicação, a Mara trouxe comunicação, vou dentro da comunicação. Eu tenho um filho jovem que está começando a sua carreira profissional e o que eu falo para ele é investir mais ainda na escuta. As pessoas, quando a gente fala de comunicação, as pessoas pensam muito na fala, mas a escuta não é ser passivo. Temos escutas passivas, temos escutas ativas. Faça boas perguntas para você poder receber a mensagem que você precisa receber. Então, perguntas abertas muitas vezes geram reflexão no outro. Perguntas específicas você vai ganhar mais informação. Esclareça com a sua escuta.
É isso que todo mundo fala como escutativa, que Sim, parece um jargão, mas de É, fato é. a gente chama de escuta consciente porque tem duas passivas que são muito importantes. Quando a gente aprecia o que o outro fala, a gente não precisa fazer pergunta nenhuma, a gente só pode dizer que bacana, que bonita a história. Quando a gente apoia o outro, que a pessoa precisa só desabafar, então a gente também não faz nada. A gente fala, puxa, eu não queria que você estivesse passando por isso. Só isso. Não precisa resolver o problema da pessoa. E aí as escutas ativas. Então, os jovens de hoje têm que realmente investir em perguntar, escutar, esclarecer, Compreender. compreender, para a gente ter uma comunicação consciente completa. Mais claro, impossível. Olha só, eu sempre pergunto aqui também se vocês têm alguma dica de livros ou de qualquer outro material para ajudar a formação das pessoas, mas eu vou comentar que no livro de vocês me chamou bastante atenção a quantidade de recomendações que vocês dão. Em cada sim. capítulo vocês dão lá, lê essas fontes, tem esses livros ou tem esses Tem vídeos, TED Talk, vídeo, e tem para todas exato, as mídias. exato. Me chamou a atenção que praticamente talvez 90% das recomendações são estrangeiras. Uhum. Pouca coisa em autores brasileiros ou em língua portuguesa. Isso demonstra muito que a gente está para trás e que a gente tem muito gap em comunicação, não comunicação do ponto de vista de educação, ou para cobrir e para chegar aos países de primeiro mundo aí também. Eu entendo que nós temos produções maravilhosas na área acadêmica de comunicação, livros sobre teoria da comunicação, mas que comunicação voltada para o mundo das organizações hands-on, coloca a mão na massa e melhora, livros de alta aplicabilidade são muito poucos. Essa junção da neurociência social com a comunicação profissional, ela não é muito comum na nossa área. Talvez no Brasil a gente tenha uma dissonância ainda muito grande entre a formação acadêmica e o Sim, a mundo, prática prática corporativa. Se pudesse incluir nas faculdades algumas matérias obrigatórias de de comunicação. comunicação para favorecer o relacionamento das pessoas, porque elas vão chegar no mundo corporativo e vão encontrar diferenças de pensamentos. Como a gente lida com isso para tomar uma melhor decisão? Essas matérias deveriam ser incorporadas nas faculdades. Talvez essa é uma reflexão que eu estou fazendo aqui, mas eu entendo que poderia. Nós fazemos a nossa parte, nós lecionamos no INSPER comunicação para negócios, o lado humano da pós-graduação. Mas o INSPER é um centro de excelência. E O que a gente referência precisa pra prática. é disseminar, principalmente também para chegar nas escolas públicas. Não, no segundo grau, não faz nenhum sentido no segundo grau. Com a quantidade de comunicação violenta que nós vemos no Brasil, não haver uma disciplina de comunicação para redução da violência, para desenvolvimento de carreira, porque quem se comunica melhor é menos violento, recebe menos violência da sociedade, tem mais chance de ter sucesso na vida pessoal e profissional. O bom do meu propósito aqui desse programa é que chegam vocês, dão dicas, eu já tenho aqui, já vou convidar uma pessoa especialista nisso. É assim que eu também cheguei em vocês. E a coisa boa é que a gente vai diversificando e trazendo toda forma de formação e de educação para todo mundo e de informação o tempo todo. Então, de meu coração, muito obrigado por estarem aqui, por terem ajudado tanto. Leiam o livro da Marisa Barbara, olha, eu não posso errar, a Marisa é Barbara, e leiam o livro da Mara Belal. Elas trabalham juntos, é o livro Comunicação Consciente, o que comunicamos quando? Nos comunicamos. Nos comunicamos. Então, obrigado a todos e todas de novo, é um prazer. Continuem contando com o Humanamente Possível. Lembrem que a vida é leve e que nós estamos juntos. Humanamente é possível. Melhor assim. Obrigado.